Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E Olá, Conexão Poder, transmitido pelo Facebook do Repórter MT, Facebook do Conexão Poder. Nós estamos dando sequência à nossa rodada de entrevistas aí com os candidatos a prefeito de Cuiabá. E hoje o nosso entrevistado é o candidato Julier Sebastião, do partido PT, que está aí nessa disputa. Tudo bem, Julier? Obrigada por atender o nosso convite. Olá, Márcia. Olá àqueles que leem, ouvem, né, e veem também o Repórter MT, que prestigiam também o nosso programa Conexão Poder. A todas as cuiabanas e aos cuiabanos, as boas-vindas, né, a esse programa aqui, com muita honra de poder discutir com todos. Obrigada. Julier, eu preciso começar essa entrevista contigo sobre o assunto político do momento, que hoje nós tivemos aí essa notícia de que a Justiça indeferiu o registro de candidatura da sua vice, a professora Vera Bertolini. Como é que fica a situação da sua candidatura agora? Vocês vão recorrer? Isso é possível de recorrer? O senhor vai mudar de vice? Há alguma possibilidade de desistir da candidatura? Olha, Márcia, nós não temos até já é oportuno para deixar todos tranquilos, as companheiras e os companheiros, os simpatizantes da nossa candidatura, né, do Julier e da professora Vera Bertolini. Houve um equívoco do ponto de vista dos dados da própria Justiça Eleitoral, que serão corrigidos, já estão sendo corrigidos, e de tranquilizá-los a todos de que estamos aí, o 13, firme e forte para a disputa com a professora Vera Bertolini de vice. Sim, o que foi colocado pela Justiça é que teria sido tempo de filiação dela no PT, que não estaria certo. O senhor disse que tem um equívoco judicial? Porque são vários cadastros, né? Um deles é o de filiação controlada pelo TSE, que é encaminhado uns 6 meses antes da Justiça Eleitoral. E existe o outro cadastro do Tribunal Regional Eleitoral, que é referente a diretórios e filiados, enfim. Nesse primeiro, aparentemente, não constou na lista de filiados, mas é um caso comum na Justiça que se prova com a filiação. Então, a filiação dela é de 2010, ela é membro do Diretório Regional, com certidão expedida pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, encaminhada à Justiça Eleitoral de primeira instância, de modo que os equívocos desse porte já estão sendo corrigidos, né? Não há qualquer perigo para a candidatura da professora Vera. Tá, então o senhor continua com a mesma chapa, Julier e Vera, a chapa continua sendo essa. Sim, um incidente de percurso, que é o que a gente diz, né? Só para dar uma emoção na campanha. Mas olha, parece que essa campanha não está parada não, viu? Não, está animada. Ele está animado e vai ficar mais animado ainda, né? Com toda certeza. Vamos chegar no dia 15 com o 13 vencendo. Bom, então vamos começar aqui pela nossa clássica pergunta que fazemos aqui aos candidatos a prefeito. Por que o senhor quer ser prefeito de Cuiabá? Olha, Márcia, eu sou o Julier, que nasceu ali na Chapada dos Guimarães, né, que veio morar em Cuiabá com 2 anos de idade, filho de trabalhadores rurais, que sempre trabalharam, sempre me criei, estudei aqui em Cuiabá, desde o Baú, Escola Técnica, o FMT, sempre exerci a minha profissão aqui, fui advogado da Pastoral da Terra, procurador do Estado, juiz federal na minha terra, por 19 anos, e conheço bem a nossa cidade, conheço bem a nossa história, né? E acho que a cidade precisa pagar uma dívida social que ela tem com o seu povo mais pobre, com o seu povo mais vulnerável, aquele que ficou excluído durante 301, agora quase 302 anos da nossa história, né? E, evidentemente, que eu era juiz, hoje eu seria desembargador federal, né, se tivesse continuado na magistratura, mas esse compromisso de poder resgatar essa dívida, de poder fazer com que a minha cidade seja, de fato, uma cidade inclusiva, uma cidade justa socialmente, porque Cuiabá não é uma cidade pobre, Cuiabá é uma cidade muito injusta. Tá? Fazer com que nós tenhamos uma cidade de que todos nós, todas as nossas famílias, possam se orgulhar. Então, esse desejo de poder melhorar
a vida de cada família cuiabana, que me motivou a ser candidato a prefeito e a trazer esse programa pelo Partido dos Trabalhadores de inclusão, de melhoria da vida das pessoas. Uhum. O senhor está na disputa à Prefeitura de Cuiabá pela segunda vez, né? Essa candidatura lançada agora é uma candidatura lançada em chapa pura, é isso, né? Exato. Essa situação do PT não ter coligação com outros partidos, nessa eleição agora, foi apontada aí por adversários como um reflexo de enfraquecimento do partido. Por qual motivo não houve aliança com outro partido, candidato? Olha, Márcia, a primeira coisa é que mudou a legislação eleitoral, né? Agora é proibida a coligação partidária, né, nas eleições de vereadores. A maioria das coligações se formava nos pleitos municipais em razão da eleição das chapas de vereadores, né? Agora, cada partido é obrigado a lançar a sua chapa de vereadores, o que nós defendemos, entendemos que é o correto, né? Porque aquela coligação monstruosa deformava, ou seja, a postura política dos partidos em si, né? O cidadão votava em um candidato e elegia candidato de outro partido. Então, de fato, agora tem mais legitimidade, né? E essa novidade, do ponto de vista eleitoral, ela trouxe para os partidos o desafio de organizar suas chapas de vereadores. E a melhor forma de angariar votos organizando sua chapa de vereadores é ter candidaturas majoritárias. Por isso que nós temos mais candidatos a prefeitos agora em 2020 do que em 2016, justamente por conta dessa peculiaridade. E o PT tem uma chapa muito forte de vereadores. Temos 28 candidatos e candidatas, com uma diversidade muito grande, e a chapa majoritária expressa essa diversidade da chapa de vereadores. E, portanto, para o partido era melhor que fosse feita a disputa com chapa pura. Entendi. O senhor nega, então, que seja uma situação de enfraquecimento da sigla, é uma escolha do partido, é isso? Não, até porque em 2016 o PT não lançou candidato, eu fui candidato pelo PDT. Né? Evidentemente que hoje os outros partidos, um é coligado aí com o governo do Estado, com o PFL, o PCdoB preferiu ficar com o cara do paletó, então, evidentemente que nós vamos manter, o Partido dos Trabalhadores sempre mantém a sua coerência política. Estamos levando um programa de mudanças para a nossa cidade, de melhoria de vida de cada uma das cuiabanas e dos cuiabanos, e dialogando também de forma bem individual, subjetiva, com cada um, trazendo, falando, olha, é a hora de nós cuidarmos das nossas famílias, precisamos fazer com que o Cuiabá deixe o século XVIII e entre para o século XXI. Uhum. Eu queria comentar com o senhor, eu tive, alguns tempos atrás, uma entrevista, foi no início do ano, uma entrevista Sim. aí com o deputado Lúdio, que é do seu partido, e ainda havia assim, um início, somente aquele início de especulação de quem poderia ser candidato do PT na eleição de Cuiabá, não sabíamos nem se ia ter eleição esse ano ou não, né? Seu nome ainda não tinha sido apresentado como candidato do PT. Sim, E naquela ocasião, o deputado Lúdio colocou na entrevista o posicionamento dele, ele disse, olha, Marta, ninguém entra na disputa dizendo que vai ganhar, né? Entra na disputa, aí ele disse, para disputar, para fazer, argumentou sobre a importância de levantar o debate sobre diversos temas, né? Você entra para disputar, ele disse, e para levantar o debate aí sobre diversos temas. Atualmente, por que eu estou dizendo isso? Atualmente, o seu nome não está entre os que lideram as pesquisas de intenção de voto em Cuiabá. Então, eu gostaria que o senhor comentasse, fizesse uma avaliação de qual tem sido o seu papel nessa disputa eleitoral desse pleito em Cuiabá. O papel da nossa candidatura é vencer a eleição. Não é? E para isso nós estamos fazendo uma campanha, discutindo programas com a população cuiabana. E pesquisa, nós estamos começando a campanha agora, né? Até você me perguntou sobre registro de candidatura, né? Foi a sua primeira pergunta. Né? Então, nós estamos começando a campanha agora, e pesquisa no início não quer dizer nada, né? Vamos pegar o exemplo de São Paulo, que o Russomano, todo início de campanha, o Russomano está liderando as pesquisas e perde a eleição. Inclusive, quando foi eleito o ministro Haddad, prefeito de São Paulo, que começou também último nas pesquisas. Né? E atropelou, ganhou a eleição, e aqui em Cuiabá também, inúmeros exemplos não faltam, né? Na eleição de 2016, nessa época, o procurador Mauro liderava as eleições, né? Sempre
né, e não se confirmou, e assim por diante. Já teve um histórico em 88, em que o atual candidato Roberto França era favoritíssimo, favoritaço, como dizem aí os boleiros, né? E ganhou Frederico Campos. Então, isso não quer dizer nada. Nós vamos... E na própria eleição agora do presidente Bolsonaro, dentro dessa irregularidade toda, que foi esse pleito eleitoral, era um candidato nanico, né? Então, isso não quer dizer absolutamente nada. Daqui a 30 dias nós vamos conversar, você vai me perguntar sobre o segundo turno. Como vai ser a campanha no segundo turno? O senhor está colocando, então, que esse jogo vira, essa colocação de pesquisa vira nos próximos dias. Estávamos conversando aqui, ainda há pouco, acabei de chegar de um evento na Morada da Serra, e efetivamente nós estamos conseguindo dialogar muito com a população em cima daqueles 5 pontos principais que estamos debatendo com a população. Estamos falando sobre o Bolsa Família Cuiabano, estamos falando sobre saúde em casa, que é médicos e medicamentos na sua casa, estamos falando sobre ensino integral na rede pública municipal, para os nossos cuiabaninhas e cuiabaninhos. Estamos falando sobre o serviço de saneamento, a retomada do serviço, a ampliação da coleta de esgoto, da rede de água tratada, de diminuição da tarifa de água. Estamos falando de recriar a Sanecap, estamos falando de abaixar o preço da passagem de ônibus de R$ 4,10 para R$ 3,70, né? Fazer uma nova redefinição desse setor importante de mobilidade da cidade, criar uma empresa pública de transporte urbano para justamente facilitar que tenhamos preço reduzido, boa qualidade no serviço e, fundamentalmente, Cuiabá deixe de ser refém do governo do Estado na questão do VLT, né? Porque é impossível, mas a todos nós aqui de Cuiabá suportamos essa enorme cicatriz pela cidade, né, que impede até replantio de árvores, né, até umas coisas básicas da própria cidade verde, né? Então, para que a prefeitura possa ter esse instrumento. E essa mensagem, esse plano, esse programa de governo tem sido muito bem albergado pela população cuiabana, e isso nos deixa bem felizes. Sim, a gente já entra mais especificamente nessas propostas, que, na verdade, a gente começou aqui comentando esse momento político, mas a gente já entra nessas propostas. O senhor, eu queria colocar sobre a sua propaganda eleitoral. O senhor apresentou aí depoimento do ex-presidente Lula, do Haddad também, né, que foi prefeito de São Paulo, falando aí sobre a sua candidatura. O senhor pretende trazer algum deles para um evento político aqui em Cuiabá, em apoio à sua candidatura? O senhor tem esse planejamento? Sem dúvida, isso são grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores Nacionais, são lideranças reconhecidas pelo povo brasileiro, pelo povo cuiabano, e evidentemente que a população tem um grande carinho. E também do lado de lá, né? O presidente Lula nunca perdeu a eleição aqui em Cuiabá, ele como candidato, né? O presidente Haddad, o nosso, foi candidato em 2018, também teve uma boa e expressiva votação em Cuiabá, e, portanto, tem um carinho enorme pela cidade, pelos cuiabanos, e se somarão, como já fizeram no programa de rádio e TV, a nossa campanha. Agora, evidentemente que a pandemia impõe algumas restrições, alguns protocolos, né? Ao Haddad, acho que tem sido mais fácil de deslocar um pouco, por ser mais jovem, mas ao presidente Lula, ele efetivamente é do grupo de risco, tem 75 anos, enfim, então o partido está vendo as melhores maneiras de poder equacionar essas questões decorrentes da pandemia. Pelo presidente Lula, ele pegaria um avião e viria para cá para fazer campanha, né? Então, mas a realidade da pandemia, a pandemia não se encerrou, só para alguns que ainda acham isso, né? Mas não se encerrou. E eu já aproveito a oportunidade, mas expressar meu sentimento às 1.000 famílias cuiabanas aí que perderam seus entes queridos, que sofreram com essa pandemia, e já aproveito também expressar meus sentimentos. Candidato, vamos falar um pouco aí sobre as propostas, então, né? Propostas que o senhor tem apresentado aí até agora, né? Algumas bastante polêmicas, né? No último debate, no debate que teve na Vila Real, o senhor apresentou uma proposta de implantar uma empresa pública para gerir e participar das licitações de transporte coletivo na capital. O senhor defendeu que isso iria baratear o custo da passagem, né? Só que naquela ocasião o senhor foi aí duramente criticado, né, por seus opositores,
que apontaram que essa empresa pública poderia se tornar um cabide de emprego, que seria contraditório, não poderia a empresa participar da licitação e controlar o transporte público. Comenta para a gente um pouco sobre isso, candidato. Como funcionaria, caso você esteja eleito? A primeira constatação, Márcia, é que toda vez que você fala de proteger o povo mais sofrido, os professores do impossível se alardeiam. Eu vi no debate lá, todos se irmanaram na defesa das empresas privadas, das empresas de ônibus, dos empresários. Nenhum dos candidatos lembrou dos cuiabanos e cuiabanas que usam o transporte coletivo. Todos foram defender, porque a empresa, contrato para cá, mas, salvo a nossa candidatura, nenhum deles se prontificou a defender os cuiabanos. E isso eu acho, assim, de uma hipocrisia enorme, né? Para os pobres, não, os gastos, etc. Para os ricos, pode tudo, né? Então, na verdade, é para os dois que nós temos que melhorar o sistema de transporte público da cidade. Né? Por quê? São 3 questões muito fundamentais. A primeira delas, o serviço de ônibus em Cuiabá é uma porcaria. Ou alguém vai discordar disso de mim? É uma porcaria. Pergunta a qualquer um na rua. Pergunte a qualquer um na rua. Sai aqui e deve falar, olha, o que você acha do serviço de ônibus em Cuiabá? Vai falar, uma porcaria. Simples assim, numa palavra. Ora, um sistema que envolve 200 milhões de reais por mês. Que absurdo é esse? Como assim? Esse volume, essa montanha de dinheiro, ser definido assim numa palavra, porcaria. Porque é isso que é. Não tem cuidado com o usuário cuiabano, o serviço é caro, R$ 4,10 para São Paulo, Rio de Janeiro, em média. Mas lá você tem ônibus, metrô, VLT, BRT, tudo integrado. Ou seja, o bilhete integrado custa isso. Aqui em Cuiabá você paga isso para andar um trecho de ônibus. Como assim? Ou seja, porque Cuiabá protege as empresas de ônibus. Todos os prefeitos têm empresa de ônibus de estimação, como este que está aí. E os outros candidatos, que defendem as empresas de ônibus também, querem ser donos também, querem ser o prefeito de estimação das empresas de ônibus. Nós não queremos isso. Nossa prioridade é o povo cuiabano. Para isso, nós vamos criar a empresa pública, a empresa municipal de transporte urbano, com 3 funções muito importantes. A primeira, vamos redefinir o sistema de transporte urbano da cidade, passando pelos ônibus e pelo VLT. Mas pelos ônibus primeiro. Vamos dividir os vários trechos da cidade em lotes e licitar os lotes individualmente. A empresa pública participará, porque nós fixaremos nos editais o valor da tarifa, não poderá ultrapassar R$ 3,70, número de ônibus, qualidade dos ônibus, e vamos implantar o selo sucata. Ônibus porcaria será carimbo sucata, não pode circular em Cuiabá. Manter pontualidade. Para isso, é concorrência. Eu acho muito engraçado os outros candidatos defenderem as atuais empresas privadas, só que a gente vive no capitalismo. É concorrência. Tem que ter concorrência, não é isso? Ora, na última licitação foram 5 empresas que participaram. Nós queremos que tenha mais, 100, 200, mas a empresa pública participará da concorrência também. Então, para garantir que seja reduzido o valor da passagem. Segundo, vamos garantir passe livre durante os fins de semana para todos e durante a semana para os estudantes de forma integral. Como se faz isso? Com essa montanha de dinheiro que envolve esse negócio. Mais ainda, vamos ter uma empresa pública, se continuar essa omissão do governo do Estado em relação ao VLT, a essa cicatriz aqui, que cruza a cidade de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a prefeitura, portanto, tem instrumento legal para encampar o serviço no seu território, encampar parcerias públicas-privadas e dar um jeito disso funcionar. Já se passaram 3 governadores e o descaso com Cuiabá continua. Então, a prefeitura não pode mais ser omissa em relação a isso. E, por fim, a criação de todo esse mercado, da mudança do sistema de mobilidade, do sistema de transporte em Cuiabá, vai gerar, no mínimo, empregos formais, 1.500 empregos formais. Se você me fizer a opção, eu quero essa, que vai empregar os cuiabanos que estão desempregados e sem renda. Os outros candidatos, o Abílio, o Emanuel, defendem empresa de ônibus. Para esses, está bom esse serviço de porcaria que está aí. Não contrata ninguém, não tem funcionários, demitir os cobradores,
Nós queremos o contrário, queremos emprego. Para isso, vamos mexer em todo esse sistema que envolve o transporte público. E os outros candidatos, isso foi muito bom no debate, porque tiveram que discutir o programa e se revelou lá. Eles não querem mudar nada. Essa questão dessa proposta, eu acho que o que está pegando, que foi criticado, digamos assim, foi a situação da empresa pública, se ela for criada, ela gerir essas licitações, esse funcionamento do transporte público e também participar, concorrer aí como para poder fazer esse transporte. Sim. E aí, quem queria fiscalizar a empresa pública, digamos, caso ela vença a concorrência no transporte? Mas tem o Conselho Municipal disso. Não é quem define o Conselho Municipal também? A agência de... Aí a GERA, é para isso que tem essas agências. A empresa vai participar. Ué, por que os empresários de ônibus de Cuiabá estão com medo da concorrência da empresa pública? Ué, o Bradesco tem medo da concorrência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica? A Shell tem medo da concorrência da Petrobras? Como assim? Aqui não pode ter reserva de mercado para ônibus. Tem que participar 200 empresas, 300 empresas. Abrir o mercado. É capitalismo. Aqui não é o comunismo planejado da China. Aqui é capitalismo, é Brasil, concorrência. Abrir o mercado para todos poderem participar. Só que tem um ente regulador, que é a prefeitura, e vai ter a sua empresa que vai participar também das licitações. Até porque, vou te explicar mais. Aqui nessa atual licitação, nós temos bairros que nos fins de semana são abandonados pelas empresas de ônibus. Não tem ônibus. No nosso sistema, no nosso programa, onde isso acontecer, a empresa pública consegue suprir e a gente pode dispensar a empresa. E faz outra licitação. Mas a base de tudo isso é a proteção e a defesa dos interesses das cuiabanas e dos cuiabanos. E também das empresas, as outras empresas que não são empresas de ônibus. Você imagina uma empresa com 200 funcionários. Quanto você acha que pesa de vale transporte no custo das empresas? Por isso estamos falando de criação de empregos. Uma empresa que deixa de custear isso, porque ficou mais barata a passagem, vai ter condições de abrir um novo posto de trabalho, contratar um outro empregado. E a movimentação desse mercado de 200 milhões de reais ao mês, obviamente, que vai gerar criação de emprego. E é isso que nós queremos. Queremos que as cuiabanas e os cuiabanos tenham emprego. E se os outros candidatos são contra isso, eu vou até te expressar. Tem um candidato aí que, em plena demissão de pais de família, essa pandemia, ele só falou assim, eu não estou nem aí, vou botar 4.000 pais de famílias na rua. Essa é a sensibilidade dos candidatos aqui em Cuiabá sobre essa questão. Nós não temos esse tipo de preocupação. A preocupação nossa é ter rede de proteção social e gerar empregos e fazer com que os serviços estejam adequados à população cuiabana. No nosso governo, nós não teremos isso de alguém descer e falar assim, e aí, como que está o transporte de ônibus aqui? Ninguém vai dizer, é uma porcaria, porque não será. Eu acho que também o que pesou de críticas foi quanto a, se caso a empresa pública, digamos, faça o transporte, a qualidade desse transporte não seja de melhor, porque é ela que gere, ela que escolhe. Mas quem é melhor hoje? Nós temos uma porcaria aí, você não experimentou o outro. O que tem é porcaria. É o que estão colocando, né? Por isso nós estamos abrindo o espaço para o senhor responder. Isso. Entre a porcaria e o outro. Você acredita que esse investimento seria, o senhor disse que esse investimento seria de cerca de quantos milhões para poder fazer isso? A última licitação envolveu 110 milhões de reais, para você ter uma ideia, de 2018. Só de viabilidade técnica se exigiu de cada empresa 63 milhões de reais. Então, veja, só para fazer isso, o tanto que gera dinheiro. 5 empresas participaram. Pergunta se as empresas querem sair daqui do Cuiabá. Pergunte se elas não vão disputar a licitação do novo modelo. O que nós vamos fazer é organizar o sistema e colocando o povo cuiabano como prioridade, com passagens adequadas, preço de R$ 3,70, ônibus de qualidade,
luta para que o VLT possa ser encampado pela prefeitura, e para isso eu preciso de uma empresa pública. Pois é, essa questão do VLT é algo que pouco tem sido, digamos, ainda, até o momento, pouco tem sido comentado aí pelos candidatos, né? Qual que é o seu posicionamento? É enterrar ou ressuscitar o VLT? Terminar, né? Porque o enterrar já foi feito, já enterraram. Nós temos que ressuscitar, é uma palavra que só Jesus fez com Lázaro, né? Ressuscitou Lázaro. O VLT não é Lázaro. Praticamente isso ali. Não, o VLT não é Lázaro, porque se formos enquadrar com Lázaro, vamos esperar um milagre. Infelizmente, nós não podemos esperar um milagre, né? 1 bilhão e 200 milhões de reais, nós temos que ter consecução nas políticas públicas, né? Tem que ter responsabilidade. Não se enfia um valor desse e não termina. Tem que terminar. E as alternativas até agora, todas são prejudiciais a Cuiabá, porque não foi feito. A omissão é prejudicial enorme. Como é que vai ficar a cidade até hoje? Se o município sequer pode plantar árvores, porque tem o trajeto do VLT na Avenida CPA, na Fernando Correia. Como vai ficar? Vai ficar assim eternamente? Outros 302 anos? Obviamente que não. Então, se o governo do Estado, né, e o prefeito tem que cobrá-lo, e esse prefeito que está aí não cobrou, até porque ele que coordenou a campanha do atual governador aí, quando foi candidato a prefeito. Então, é tudo do mesmo time. E não vai fazê-lo porque não interessa, porque prefere as empresas de ônibus. É só isso, vamos jogar claro e ser transparente. Prefere o transporte de ônibus. Então, nós vamos fazer com que o prefeito pressione o Estado e a União para que se resolva isso. Até porque a prefeitura tem responsabilidade administrativa. Nenhum empreendimento, nenhuma obra, nenhum serviço pode ser feito no perímetro do município sem autorização da prefeitura. Seja para instalação, operação, o que for, é a prefeitura que dá. Ela que regulamenta o seu espaço. E é isso que nós vamos exercer administrativamente. Vamos exercer o papel da prefeitura. Tomar as providências políticas e administrativas em face da União e do governo do Estado. Se permanecerem omissos, com a empresa pública, o município encampará a parte de Cuiabá. O ideal seria num consórcio com o município de Várzea Grande, mas nós não podemos responder pelo outro lado da ponte. Mas, em Cuiabá, o que está no perímetro do município é a prefeitura quem tem que tomar as providências, porque não pode deixar como está. E, portanto, aí entra a nossa empresa pública de transporte urbano, que pode viabilizar parcerias públicos-privadas, vai diminuir o custo, porque vai ser só o trecho de Cuiabá, concessão para a exploração do serviço em si, de passagem, enfim. Você abre caminhos para que a cidade possa resolver, porque o que não pode é continuar como está. Essa obra ela foi judicializada aí justamente por essa questão aí da corrupção desde o início, ali, desde a escolha, né, da empresa que faria esse modal. Me corrija aí se eu estiver errada, candidato, mas o senhor era juiz federal, foi o senhor que deu a ordem aí para que as obras do modal fossem autorizadas, à época ali no governo Silval? Foi uma decisão, se não me engano, proferida em ação pública, protocolizada pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, que naquela época estavam algumas irregularidades no processo de escolha do modal, e o senhor deferiu aí pela liberação da obra. À época, o senhor disse à imprensa que não havia nenhuma alegação de vício de licitação. Aí, essa obra parada até hoje, que virou esse grande esqueleto, cortando a capital, né? A capital vai ser grande também. O senhor pediria desculpas à população? O senhor considera que, de alguma forma, tenha sido induzido ao erro? Ou realmente, na sua avaliação, aquela era a melhor decisão naquele momento? Olha, essa questão toda, nós não podemos misturar massa, alhos com bugalhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em relação ao serviço feito e o fato de já ter sido executado tudo isso, impõe responsabilidade administrativa. Eventual denúncia criminal de que tem acusação ou coisa do gênero, é só uma seara disso. Isso não pode servir de biombo para administrador incompetente. O serviço tem que ser terminado. Não existe. Do ponto de vista, à época, que eu me lembro, era uma ação civil pública, e o juiz substituto deu uma decisão impedindo, veio um requerimento do Estado, eu revoguei a decisão, o Ministério Público recorreu ao tribunal, e o presidente do Tribunal Regional Federal, à época, o desembargador Mário César,
manteve a decisão de liberação das obras. Sinceramente, era uma discussão vazia, não tinha o menor sentido, tanto que a ação foi arquivada pelo juiz da primeira vara, Ciro Arapiraca, sem o menor sentido, que me substituiu na vara. Então, isso ele é uma firulagem perto do que é o problema. O problema foi e já está executado grande parte do modal. O município tem que terminar isso, não importa se houve acusação ou não houve, tem que ter responsabilidade administrativa. Né? Então, não há nenhuma justificativa para que não se faça o serviço. E essa, então, é pífia. Bom, vamos partir aqui, a gente precisa dar sequência aqui na entrevista, né? O senhor também tem uma outra proposta que tem levantado aí um grande debate a respeito, que é essa questão de, digamos, tirar essa concessão da água, né, da água e esgoto em Cuiabá, voltar aí a Sanecap, né? Isso, o senhor acaba, assim, sendo, digamos, o seu posicionamento contrário a grande parte de políticos e gestores públicos, né, que nesse atual momento preferem privatizar, né? Por que o senhor defende estatizar o serviço de água e esgoto novamente? A primeira constatação, Márcia, só 40% dos moradores de Cuiabá têm acesso à rede de esgoto. Ou seja, 60% dos cuiabanos não têm esgoto. Só 60% da população tem acesso à água tratada, aquilo que a gente chama de água encanada. Tá? Quem fornece o serviço? A atual empresa, que já deve ser a terceira ou quarta. Entra prefeito, ele bota a sua empresa de água de estimação. Já teve CAB, já teve água, já teve não sei o que da Queiroz Galvão, todos eles botaram suas empresas de estimação. No mercado, dessa última, eu estou até com o edital aqui, de 516 milhões de reais, que deveriam ser repassados aos cofres públicos, 314 milhões de reais ao município. Então, vejo a dinheirama que é isso tudo para nós termos 40% só dos cuiabanos com esgoto e 60% com água tratada. Nesse ritmo, a atual empresa, que presta um serviço ruim, também de qualidade, e isso eu estava lá no São João del Rei, a dona Maria chega e diz para mim, mostrando o esgoto correndo na frente da casa dela e mostrando a conta de água com taxa de esgoto. Então, vejam que os cuiabanos, se você sair aí também, vai falar a mesma coisa que fala da empresa de ônibus, com uma pequena diferença. Vão falar que a água é suja e tem gosto ruim. Ou seja, então, por essa dinheirama aqui, da casa de R$ 1 bilhão, que envolve recebimentos diários, porque todos pagamos contas de água, né? Não tem? Todos pagamos. Então, nós vamos retomar o serviço de saneamento com água, primeiro, para acabar com essa pouca vergonha de cada prefeito ter a sua empresa de estimação. Já passou CAB, água, aí no serviço, nada. Vamos universalizar o serviço de água e esgoto. Não no prazo que foi aprovado no marco agora, legal do saneamento pelo Congresso Nacional em julho, que jogou para 2033. Cuiabá não tem como esperar 2033. O Rio Cuiabá não aguenta a quantidade de esgoto que está caindo lá. E é a mesma água que nós consumimos. Então você joga seu esgoto e consome a mesma água que você jogou o esgoto. Isso nós temos que acabar aqui em Cuiabá, porque senão não... Como é que vai fazer? E essa pandemia evidenciou, mas você estava falando por que estatizar, que se não fosse o SUS, a tragédia teria sido muito maior ainda. Aqui em Cuiabá, nós tivemos o dobro de óbitos da média nacional, porque o poder público foi omisso, essa prefeitura foi um caos. Então, é importante ter um município. E a pandemia mostrou isso. E os moradores de Cuiabá, e as reclamações no PROCON, a empresa que mais se reclama no PROCON é a Águas Cuiabá, demonstrando a insatisfação dos cuiabanos com o serviço. Então, a tarifa cara, água suja, não tem acesso universal. Então, nós vamos recriar a Sanecap para universalizar o esgoto e a água e para reduzirmos o valor da tarifa de água. Recebi denúncias aqui no Osmar Cabral de pessoas que pagaram R$600 de conta de água com uma torneira em casa. E não é um mesmo engano se refazendo aí de 600 para 800, para 1.000. Ou seja, e sem auditoria, sem controle nenhum, sem nada. Eu até brinco, Márcia falou que no limite, pelo menos nós temos a Sanecap,
no limite, pelo menos, o morador pode xingar o prefeito, porque do jeito que está, ninguém nem sabe quem é o presidente da Águas Cuiabá. Você vai reclamar para quem? Para a secretária, liga lá no telefone e fala, se você deseja um, aperte 1. Se você pensa assim, aperte 2. Isso não é atendimento para os cuiabanos. Então, nós vamos retomar para esse serviço, mas, fundamentalmente, Márcia, aqui eu volto a dizer, criação de empregos. Com essa modificação, a ideia é movimentar o mercado com construção civil, fazer esgoto, água, licitar, colocar as nossas empresas para trabalhar aqui, para contratar pessoas. Então, de termos aí, só nessa modificação, a criação de 2.000 empregos formais. Então, veja, 2.000 empregos no saneamento gerados, na mobilidade urbana, mais 1.500 empregos, com a criação do Bolsa Família Cuiabano, injeção de dinheiro num comércio local, a criação de mais 1.500 empregos diretos, ou seja, é isso que Cuiabá está precisando. Né? E é disso que nós estamos falando, estamos debatendo. E aí estamos enfrentando os professores do impossível. Ah, não pode isso, mas tem 800 mil reais para pagar drone sem licitação. Ah, não pode aquilo, mas teve 8 milhões de reais gastos para bacana sambar na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Tá? Então, quando nós falamos de inversão de prioridade, é isso. Queremos no nosso programa de governo, estamos trabalhando com essas duas vertentes, geração de emprego e proteção social. Candidato, o senhor, caso, para poder voltar a estatizar a Sonicap, tem um contrato com a Águas Cuiabá. Esse contrato seria quebrado. Quanto que a prefeitura teria que pagar para romper esse contrato, que não é barato? Quanto você acha que o Emanuel Pinheiro pagou para tirar a cabe do serviço e botar Águas Cuiabá? Não, eu estou perguntando para o senhor quanto teria que pagar pela quebra do contrato, né? Não, mas eu estou te perguntando porque essa informação foi relevante agora. Né? Acabamos de ter uma mudança de empresas aí há 2 anos, 3 anos, sei lá. É um problema que não cabe à prefeitura, mas isso não é problema da prefeitura. A prefeitura tem que defender os cuiabanos. Quem defende a empresa privada são os advogados que ela vai contratar. Não, é isso que eu quero te dizer, só um minutinho. Mas eu fui juiz federal por 19 anos. Esse tipo de causa, nós vamos levar 30 anos debatendo aí no judiciário. Tá? Então, isso não pode ser preocupação do prefeito. A preocupação do prefeito é a proteção dos cuiabanos. Os cuiabanos têm água e esgoto. Quem tem que defender empresa privada lá, isso aí, é o advogado que ela contratar, é problema dela. Ué, mas nós estamos aqui. Nós temos que implantar em Cuiabá o princípio da impessoalidade. Não se pode defender empresa privada nesse nível de agentes públicos. Eu disse que isso demoraria anos debatendo judicialmente. Vai ficar para as calendas. Mas isso não cria aí um risco de ficar aquela situação de... Volta a te perguntar, cadê a CAB? Aquela briga, digamos, ou quem comanda a distribuição de água, de judicializar, alguma coisa assim? Não, o poder público tem no contrato o poder de fazer rescisão unilateral. Justifica, faz a rescisão, está no contrato. Cumpre o contrato. Fui juiz, eu sou legalista, Márcia. Eu sou legalista, é o que está na lei. E a lei assegura isso. Por isso eu fui juiz 19 anos. Apliquei a lei e vou aplicar a lei nesse caso. Ponto. Sim, eu entendi que você disse que pode romper o contrato e discutiria, isso seria uma questão discutida aí por anos, né? Assim como, tem cláusula assim como a gente discute o VLT há anos. Né? Sim, mas isso é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Alhos com bugalhos também não se faz presente nesse caso específico, porque há um contrato assinado. E a administração pública, em qualquer contrato administrativo, isso é princípio de direito administrativo, pode rescindir unilateralmente o contrato, inclusive por conveniência da administração. A gente está caminhando aqui para a nossa... Né, nós já estamos com 39 minutos. O senhor, se for eleito, pretende fazer algum tipo de reforma administrativa, cortar cargos, comissionados, cortar secretarias, pretende fazer concurso público? Qual que é o seu posicionamento? A primeira coisa, nós não vamos alterar a carga tributária do município. Né? Ou seja, então, portanto, não vamos aumentar a arrecadação. Portanto, não vamos aumentar gastos.
Eu sou muito fã de número e de orçamento, tem que cruzar. Tá? Então, essa é a primeira premissa. A segunda, nós vamos orientar a questão administrativa e política de acordo com as políticas públicas que vamos implantar no governo, ou seja, que é a inversão de prioridades, orçamento participativo, inclusão das mais diversificadas segmentos da nossa sociedade cuiabana, para atendimento de demandas específicas de mulheres, jovens, da população LGBTI, portadores de necessidades especiais, negros, enfim, do comércio local, porque Cuiabá é a cidade do comércio, né? O comércio foi muito devastado durante esse período aqui. E é a principal fonte de crescimento da cidade, historicamente, nesses 300 anos. Então, específicas para o nosso comércio, e medidas específicas que eu até já citei a você, 3 delas para a geração de, no mínimo, 4 mil postos de trabalho, empregos formais no Estado. Faltando só eu falar da questão da regularização fundiária, que é justamente para que o setor imobiliário de Cuiabá também retome a construção civil e gerando mais aí 1.500 empregos formais. Tá? Então, a nossa estrutura administrativa vai ser de acordo com as nossas políticas públicas. Né? Eu não vou fazer bravata, porque eu estou vendo candidato que faz bravata aí. Né? Fala, porque hoje eu vou demitir 4 mil funcionários da prefeitura e no facão. Isso não é nível, isso é responsabilidade, coisa de despreparado, entendeu? Nós respeitamos os servidores públicos. O PT é sempre quem defendeu os servidores públicos e nós vamos dialogar com os sindicatos, estabelecer planos de cargos e salários e carreiras, transparência nessa questão toda, porque não tem política pública que chegue na ponta sem o servidor público. Tá? Então, nós vamos valorizar o servidor público para que a máquina administrativa atenda o interesse daqueles cuiabanos que mais precisam. Tá? Ou seja, que demandem essa sem bravata. Tá? Sem bravata. Ninguém pode, numa plena eleição, falar que vai demitir 4 mil pais de famílias, mães de famílias, sem dizer como, por quê, como será feito isso, e no meio de uma grave crise sanitária e de economia causada pela pandemia. Né? Ou seja, não propõe nada para ajudar os cuiabanos. Nós estamos propondo Bolsa Família, geração de empregos, atendimento dos que mais precisam. E nessa questão específica, a única coisa que eu acho que precisa ter claro é que nós precisamos diminuir o número de cargos em comissão na prefeitura. Mas, por quê? Porque uma administração ela precisa ter servidores perenes, não transitórios, para que não se perca a experiência administrativa, para que as políticas públicas não sejam interrompidas quando muda o governo, sai todo o servidor que estava em cargo de comissão para a máquina. Então, por isso, a preferência pelos servidores efetivos, estáveis e, portanto, a realização de concursos públicos. Sabe-se lá quantos anos, acho que há mais de 4, 5 anos, não tem concurso no município. Tá? Então, isso precisa ser, de fato, tratado com responsabilidade e não com despreparo. Né? Então, a máquina será adequada às políticas públicas. Redução dos cargos em comissão, mas a promoção de concursos para que a máquina tenha perenidade, que as políticas públicas não sofram interrupção, mesmo em situações de mudança de governo. E também porque os servidores envelhecem como todos nós, né? Todos envelhecemos. Né? E isso precisa ser levado em consideração pela administração. Até os jovens que falam que vão passar facão hoje, ficarão velhos. Né? Quem sabe, no futuro, também seja objeto desse tipo de coisa. O senhor pretende fazer algum tipo de auditoria em contratos atuais? Olha, nós teremos que rever vários contratos. Já disse em relação aos ônibus, disse em relação ao saneamento, alguns contratos da saúde nós vamos rever. Eu não vou dizer que isso é auditoria, porque dentre as nossas preocupações políticas e de ações políticas executivas está o fato de inventariar as mais diversas áreas, independentemente de irregularidade ou não. Por exemplo, Cuiabá tem que identificar onde estão os seus vulneráveis. Se você der uma volta de carro hoje pela rua, o que não existia alguns anos atrás, hoje está fato de jovens, de crianças, idosos, migrantes pedindo na rua em condição de vulnerabilidade, consumidores de drogas, áreas de insegurança, enfim, isso tudo tem que ser inventariado. Na questão, por exemplo, de regularização fundiária, quais os bairros onde não há, onde já houve parcialmente, quais os problemas, para poder implantar as políticas. Vale para a educação, para a saúde. Por exemplo, na saúde nós temos o Saúde em Casa, que é a prioridade e atenção à saúde primária, né? Na ponta, nos PSFs, nas UPAs.
A grande reclamação dos cuiabanos, por incrível que pareça, não é de falta de prédio, é de falta de médicos e remédios. E a saúde tem 1,1 bilhão de orçamento, entre o orçamento ordinário e o que veio para o combate à Covid. É muito dinheiro. E aí eu fui no Pedregal, lá fazendo uma visita aos nossos queridos moradores ali do bairro, e a reclamação deles é que lá tem uma UPA entre o Pedregal e o Jardim Leblon, inconcluída e abandonada. Ou seja, essa é a nossa atenção, seria a nossa inversão de prioridade, terminar essa UPA, colocar médicos e remédios mais próximo da residência de cada cuiabano. Bom, candidato, a gente está aqui com mais de 45 minutos já. Eu preciso deixar o espaço aberto para suas considerações finais, para que o senhor possa colocar aí alguma situação que a gente não tenha comentado, e deixar esse espaço para o senhor mandar recado aí para os seus eleitores, recado para a população de Cuiabá. Não, primeiramente, mas agradecer a você pela gentileza com que fizemos essa conversa aqui, de uma competência muito ímpar. Obrigado a você, obrigado ao site Repórter MT, obrigado ao programa Conexão Poder por essa oportunidade, né? Agradecer às cuiabanas e aos cuiabanos pela paciência, pela gentileza de nos ouvir também e assistir nesta live, e dizer que nós vamos, sim, transformar a cidade, fazer com que ela pare de tratar tão mal aqueles que são tão vulneráveis, né? Então, para nós termos o Bolsa Família Cuiabano, o Saúde em Casa, ensino integral na rede municipal, tarifa de ônibus, passagem de ônibus mais barata e melhoria do serviço de saneamento e esgoto, também com redução de tarifa, vote Julier 13. Tá certo, candidato. Quero agradecer a sua participação, agradecer o pessoal que acompanhou a nossa entrevista. Essa entrevista vai ficar salva aí no nosso YouTube, as pessoas podem compartilhar, enviar para os amigos, para os familiares, e a gente vai continuar repercutindo aqui o assunto desse programa. Obrigada, candidato. Até a próxima. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E